Bom dia, bem-vindos a mais umas manhãs de Fórmula 1, comigo e com o Salviano. Em primeiro lugar, agradecer a todos que votaram no Festival de Pods, no Vamos Falar de Fumo. Portanto, agradecer a quem votou neste podcast sobre Fórmula 1, feito por verdadeiros fãs de Fórmula 1. Salviano, bem-vindo. Obrigado, bom dia a todos. E estamos aqui em contagem decrescente para o Grande Prémio de Portimão, de Portugal. Estava aqui a conversar em off com o Salviano. Já andam aí as máquinas, os caminhões TIR já andam a invadir as estradas portuguesas. E antes começámos aqui a ir às notícias. Salviano, como é que te sentes? Já há uma grande expectativa? Olha, falaste nos caminhões TIR e agora veio-me à memória quando eu era miúdo, quando havia o Grande Prémio de Portugal. Na altura, os caminhões vinham pela IP5, entravam em Portugal pelo Vilar Formoso, vinham IP5 e iam dormir a Aveiro. E na altura, os meus pais têm um quiosque em Aveiro que ficava ao pé do Largo do Cojo, que agora é o Fórum Aveiro. É verdade. E era onde eles paravam os caminhões. E então, quando eu era miúdo, quando era a semana de Grande Prémio, eu ia sempre com o meu pai de manhã cedo, porque já sabia que lá estavam os caminhões da Fórmula 1. Ia lá ao pé dos caminhões e volta e meia tinha sorte e um dos condutores abria a porta de trás só para eu ver os carros. A sério? Muito bom. É Grande história. E eram as Grande equipas história. todas, paravam lá todas. Era uma coisa... Era um ritual anual. Mas aí um carro que tenha essa possibilidade de ter visto essa possibilidade? Não, vi quase todos. Vi o McLaren, vi o Ferrari, vi Williams, vi Tyrrell, quando havia, vi vários. E o carro já vem todo paravam lá montado? todos. Como é que vinha o carro? Vinha sem as rodas só, sem os pneus? Os carros vinham, sim, sem rodas. Basicamente era o chassis do carro que tu vias, não é? E dava para ver algumas das cores. O McLaren, por exemplo, vias todo preto. Era sem aquelas capas. As capas estavam de lado, encostadas à parede do caminhão. Pronto, mas ele abria a porta de trás e aquilo tudo organizadinho, tudo certinho lá dentro. Espetáculo. E dava para grande ver. Memória. Começámos bem, começámos em grande com essa memória tua e nós tínhamos falado aqui muito dos motores e hoje a Red Bull já veio a ameaçar que se calhar tira as duas equipas da Fórmula 1 se não tiver motores e se os motores se não pararem o desenvolvimento em 2022. Como é que tu viste isto? Isto é a pressão da Red Bull? Eu acho que está aqui várias ilações a tirar do que está a passar. No fim de semana passado, em Nürburgring, a Red Bull teve várias conversas informais com os fornecedores de motor. Portanto, conversou com Ferrari, com Renault e com Mercedes, não é? Mercedes. O Toto Wolff já disse que não. A Red Bull, pelo menos foi o que... Mas eu não sei o que é que o Toto Wolff tem a dizer sobre isto, porque eu acho que isto é uma decisão que vai ser tomada pela Mercedes, claro, em Stuttgart, não é propriamente pela equipa de Fórmula 1 em si. Obviamente que a equipa de Fórmula 1 em si terá uma palavra a dizer e quererá impedir que uma equipa do nível da Red Bull possa ter esses motores, mas a decisão será tomada pela cúpula e não pelo Toto Wolff diretamente, estou a crer. O que me parece a mim é que essas primeiras conversas informais não correram a gosto da Red Bull. E, portanto, a Red Bull, das duas, uma, ou acredita mesmo que o congelamento dos motores e ficando com os motores Honda até 2026 é a melhor solução para eles, ou então viu-se numa situação que não quer estar, que é ter motores Renault. Que é o que e eu parece. Acho que esse casamento não me parece que vá ser tão fácil como alguns preconizam, por muito que os regulamentos possam obrigar a Renault a fornecer motores à Red Bull e à AlphaTauri. Portanto, se a Red Bull está aí por este caminho, é porque também já percebeu que o casamento com a Renault, ou um novo casamento com a Renault, não será uma coisa fácil de engolir. Eu acho que isto é uma jogada para trazer a Liberty para a discussão e meter a Liberty ao barulho. E que seja a Liberty agora a meter pressão sobre os fornecedores de motor para encontrar uma solução que funcione para a Red Bull. Eu, como disse já no Vamos Falar de Fumo, eu continuo a achar que o que a Red Bull quer são motores Mercedes. Como é que vai ter os motores Mercedes? É o que falta. Vamos ver. Vamos ver. Eu li um artigo muito interessante que
sobre aqui. Vamos falar agora mais de pilotos, ok? Já falámos muito de motores e podemos também falar um bocadinho do crescimento da Ferrari neste último Grande Prémio, da evolução do... Acho que foi uma evolução certa por parte da Ferrari, deixa-me que te diga. Só de um dos carros. Eu acho que o Vettel não teve acesso às mesmas... Exatamente, aquilo que nós tínhamos falado até nas manhãs da Fórmula 1 na semana passada, não é? Daquela parte do carro, do desenvolvimento dos upgrades que tinham sido colocados. Mas notou-se num carro, no Leclerc, notou-se realmente essa evolução, mas podemos falar disso. Mas agora indo mais aos pilotos, eu li que a Albon podia estar a ser ameaçado muito por Hülkenberg e Pérez na Red Bull. Sim, nós falámos disso vamos falar de fundo no podcast normal. Há aqui várias questões que estão a ser colocadas. A Albon, de facto, não está a produzir os resultados que a Red Bull ambiciona ter no seu segundo piloto para poder lutar pelo Campeonato do Mundo de Construtores e para poder ajudar Verstappen a poder ter melhores condições para lutar pelo Campeonato de Pilotos, porque o segundo piloto da Red Bull o que se espera é que acabe nos 4 primeiros e, se possível, à frente de um dos Mercedes. E Albon não consegue fazer isso de forma sistemática. Consegue fazer de forma esporádica, já conseguiu o seu primeiro pódio finalmente em Mugello, mas ainda está longe deste padrão que é o que se exige a uma equipa que luta pelos campeonatos. A Red Bull está refém da aposta que fez ao longo dos últimos anos da sua academia e tem estado sempre a recrutar dentro da academia, apesar de que Verstappen foi cooptado, curiosamente como Vettel também o foi. Mas a verdade é que os frutos da academia, os melhores saíram, portanto, Ricciardo está na Renault, Sainz está na McLaren. Tem Gasly e Albon que são potencialmente pilotos que vão estar na linha da frente da Fórmula 1, mas precisam de tempo. E esse tempo deveria ser passado sempre na AlphaTauri para poderem crescer. E tanto o Gasly como o Albon acabaram, e que Kvyat também, acabaram por ser promovidos muito cedo à equipa principal e depois na equipa principal a pressão e o nível de exigência é muito alto. Agora, o próprio Helmut Marko veio dizer que o Hülkenberg é uma hipótese para o segundo carro, para o próximo ano. Já se tinha falado aqui há umas semanas atrás que Sérgio Pérez poderia ser uma hipótese para o segundo carro. Nós falámos aqui até questões... falámos. E o princípio é o mesmo, portanto, pilotos experientes que lidam melhor com a pressão, que não vão fazer frente a Verstappen, mas que vão aproveitar a oportunidade e que podem conseguir ao longo da época trazer muitos pontos e bons resultados à Red Bull. Há aqui outro elemento, lançámos vamos falar de fundo. Lewis Hamilton continua sem contrato com a Mercedes. É verdade. Estamos em meados de outubro, andamos à mesa a ouvir dizer que está por detalhes e é uma questão de se sentarem. A verdade é que eles vão se sentando e os detalhes continuam no ar. Parece que, e já muitos jornalistas falaram nisso, que o salário pretendido por Hamilton é muito elevado, que a Mercedes não está disponível para pagar essas quantias e Hamilton parece não estar disponível para baixar a sua pretensão. É uma questão de euros. Estamos a falar uma questão de euros. É uma questão de euros, mas também estamos a falar do tinha orçamento para isso? Estamos a falar do contexto em que vivemos, não é? A Red Bull tem orçamento para o que quiser, porque a Red Bull tem um orçamento para marketing brutal, aposta numa quantidade infinita de desportos e atletas, e portanto isto para a Red Bull seria reajustar cost centers, digamos assim. Mas achas que para a Mercedes Max? Também. Para a Mercedes também. Não é? Na mesma equipa? Max tem contrato. Max tem contrato. Mas tem uma cláusula que permite sair, não é? Mas pronto, agora, voltando à questão dos motores. Agora vamos imaginar. Isto sou eu a especular, só para dar aqui alguma teoria da coisa. Mas vamos ver se, por exemplo, aqui. A Mercedes não quer pagar a Lewis Hamilton não baixa a sua pretensão e a Mercedes vai ter que o Red Bull dizer assim, ok, nós fornecemos os motores, mandam para cá o Max, nós mandamos para aí o Lewis. Olha, é uma troca muito futebolística, digo-te já. É verdade, mas é possível. Estamos em 2020 e tudo pode acontecer em 2020. Claro. E como o Lewis Hamilton continuar a não ter contrato, esta hipótese fica no ar.
Agora, o mais normal será que Lewis Hamilton renove com a Mercedes. Mas a Mercedes, apesar de já ter reafirmado que está na Fórmula 1 para ficar e para durar, ainda hoje o Ola Källenius, o CEO da Mercedes, veio dizer que a Mercedes sair da Fórmula 1 era a mesma coisa que o Bayern Munique deixar de jogar futebol. Eu li isso. Portanto, a Mercedes quer continuar. Para continuar, quer ter um piloto topo, não é? Porque Bottas não é a solução para nada. Apesar de ele dizer que quando está em forma é melhor que o Hamilton. Portanto, estamos a falar, a Red Bull é uma empresa que vive de marketing e que melhor jogada para a Red Bull, se não de repente anunciar motores Mercedes e Lewis Hamilton na sua equipa. É óbvio que há contratos assinados e tudo mais, mas isso tudo se resolve. Claro. Tu ao bocado falaste do Hülkenberg e deixa-me dizer que hoje o Andrew Green da Racing Point elogiou o alemão devido às dicas que ele deu e ao feedback sobre o RP20 no fim de semana da Grã-Bretanha, onde ele correu, e que agora terão beneficiado, ele e Pérez, dessas mesmas dicas. O carro foi desenvolvido nesse sentido e portanto o carro melhorou e tiveram até um comportamento muito bom, tendo mesmo Andrew Green indicado que se o Hülkenberg tivesse tido mais tempo para treinar, podia ter feito bastante melhor. Sim, isso foi óbvio. Sim, isso notou-se pessoalmente na classificação e tudo, porque ele partiu em último, não é? Deixa-me aqui te perguntar, o Hülkenberg com estas entradas, a meu ver, estes grandes prémios onde vai entrando, a verdade é que deu se calhar uma imagem um pouco diferente de si a algumas equipas, e algumas equipas olham para ele já de outra forma, e por isso é que se fala da Red Bull. Se calhar às vezes é importante, claro que também teve a sorte de poder correr 2 grandes prémios, mas também se calhar é importante às vezes quando sais e depois apanhas até um bom carro e um carro até deste dicas já anteriormente, depois tens estes resultados. Se ele tivesse, por exemplo, onde estava, se calhar podia não ter tido tão bons resultados. Diz uma coisa, o Hülkenberg vai ser aqui um peão-chave na constituição das equipas para a próxima época? O Hülkenberg fez 3 corridas, porque ele fez os 2 grandes prémios em Silverstone e agora... Sim, foi o duplo, foi o fim de semana duplo, não é? Exatamente. Eu acho que lhe fez bem, porque o Hülkenberg foi a eterna promessa, não é? É o piloto de recorde de grandes prémios sem pódio, ele esteve sempre foi sempre muito rápido, mas nunca conseguiu dar o salto. Perdeu a oportunidade de ir para uma equipa de topo e depois a Renault foi buscá-lo para este seu novo projeto, mas o projeto Renault só agora começa a dar frutos e, portanto, o Hülkenberg passou pela Renault. A ter carro, não é? Exatamente, e o Hülkenberg passou pela Renault na fase de reconstrução da equipa e, portanto, de alguma forma isso prejudicou, e depois foi fatal ter Daniel Ricciardo ao seu lado o ano passado, que pôs em evidência alguns dos pontos fracos do Hülkenberg, mais do que noutros anos. Agora, o Hülkenberg continua a ser um excelente piloto, eu não acho que seja um piloto top, mas é um piloto que está ali no segundo pelotão, digamos assim, e pode oferecer a várias equipas muita coisa. Eu na Red Bull, entre Pérez e Hülkenberg, provavelmente escolheria o Hülkenberg. Acho que seria um ótimo complemento para Max Verstappen, por exemplo, mas não sei até que ponto é que isso irá acontecer, porque para Helmut Marko estar a pôr cá fora isso é porque não o vai fazer, porque se fosse fazer não dizia. Eu acho que o recado do Helmut Marko é mais para Albon se mexer do que propriamente uma indicação de que vão contratar o Hülkenberg ou Sérgio Pérez, como foi já falado noutra altura. Agora, mas é engraçado, tu estás a falar disso, Salviano, é engraçado estás a falar disso porque temos, olha, acompanha aqui o meu raciocínio, temos o diretor técnico da Racing Point a elogiar o Hülkenberg no desenvolvimento do carro, certo? Atendendo ao fim de semana duplo, e depois temos o chefe da Renault, o chefe da Renault, o Cyril, a elogiar o Daniel Ricciardo pelo desenvolvimento do carro Renault em 2019 para esta época. Ou seja, ele também tinha o Hülkenberg na equipa, mas não elogiou o Hülkenberg, não elogiou o seu piloto atual, mas vemos que os 2 pilotos que ele tinha, um elogiado
pela própria equipa, neste Ricardo pela evolução do carro, e depois Hülkenberg na Racing Point a ser elogiado também pelos desenvolvimentos e pelas ideias que deu. E portanto, a verdade é que a Renault se calhar tinha 2 pilotos que sabiam dar dicas para desenvolver o carro. Tinham, a questão foi que no ano passado a Renault, ou para esta época, a Renault optou por não continuar com o Hülkenberg e deixá-lo sair e ir buscar um piloto francês em Esteban Ocon, que é uma promessa do automobilismo francês. O que faz sentido, sendo que a Renault é uma equipa francesa, obviamente, ainda para mais uma empresa pública francesa, não é uma empresa privada. E o objetivo da Renault era manter Daniel Ricciardo. Só que Daniel Ricciardo optou por mudar-se para a McLaren. Mas o mesmo raciocínio pode-se aplicar à McLaren do ano passado. É que a McLaren do ano passado foi preparado por Fernando Alonso e Stoffel Vandoorne. E depois nenhum dos dois que continuou para a época seguinte. E depois Sainz e Lando Norris pegaram num carro que foi trabalhado por esses dois e fizeram uma época brilhante e continuam agora o desenvolvimento do carro. Mas isso é a vantagem de ter pilotos de experiência a fazer trabalho de desenvolvimento do carro. E é também por isso que a Renault foi buscar Fernando Alonso para substituir Daniel Ricciardo, para manter esse tipo de capacidade dentro da equipa. Eu neste momento, para Hülkenberg e para Pérez, só vejo um cenário na Fórmula 1 que é irem para a equipa AS. Não acreditando eu na opção Red Bull, que continua a existir, porque a Red Bull pode de facto decidir ir por esse caminho. Mas eu acho que tanto o Pérez como o Hülkenberg, um ou os dois irão acabar na equipa AS. A Alfa Romeo uma carta fora do baralho, vai meter Mick Schumacher ao lado de Kimi Raikkonen, parece, apesar de Kimi Raikkonen dizer que ainda não está nada acertado, mas eu acho que Kimi Raikkonen vai querer continuar. Eu acho que ele gosta da vida da Fórmula 1, é campeão do mundo e isso dá-lhe alguns direitos para querer continuar, mesmo que já não esteja no pleno das suas capacidades. Ele tem uma boa relação tanto com a Ferrari como com a Alfa Romeo e, portanto, parece que esse caso está encerrado. E, portanto, sobram os As, não há muito mais. Os As e o segundo Mercedes. Exatamente. Vamos ver, porque está a ser engraçado este tema, está em constante desenvolvimento e, portanto, vamos ver se as tuas apostas e aqui as nossas conversas se vamos acertar. Temos acertado em algumas coisas bastante interessantes no correr dos grandes prémios, diga-se passagem, e, portanto, vamos ver. Repara, Temos acertado coisas engraçadas. O que nós também tentamos fazer aqui, neste espaço, e também no Vamos Falar de Fundo em geral, é falar de possibilidades que não sejam muito faladas nos meios mais normais, não é? Nos meios de comunicação tradicional. Porque eles também não podem arriscar este tipo de coisas. Nós aqui temos essa liberdade e não temos nenhum filtro e não temos nenhuma agenda e, portanto, não estamos à espera de ter acesso a equipas de Fórmula 1 e a pilotos de Fórmula 1 para entrevistas e conteúdos e, portanto, temos essa liberdade de poder especular mais um bocadinho do que noutros espaços. Agora, esta possibilidade, Hamilton, Red Bull, Max, Mercedes e motores Mercedes para a Red Bull, sou eu que estou a dar como ideia de algo que poderá acontecer e que já aconteceu noutras alturas de outras maneiras. E, portanto, a Fórmula 1 parece que é muito conservadora e que é tudo muito científico, mas a Fórmula 1 é tudo menos conservadora e tudo menos científica. E no meio do caos surgem muitas realidades alternativas que depois se verificam. E na Fórmula 1 é o desporto em que mais faz sentido dizer o que hoje é verdade, amanhã é mentira e vice-versa. Porque de facto é um mundo muito volátil e jogam muito os interesses e os interesses ditam os expedientes. Por falar em interesses, vou acabar com isso, com esse apontamento de interesses. O CEO da Fórmula 1, o Chase Carey, tem um plano que é levar a Fórmula 1 ao Grande Prémio do Brasil, mas para o Rio de Janeiro. Portanto, os interesses estão mesmo aí e é uma aposta forte dele de fazer deslocar o Grande Prémio do Brasil para o Rio de Janeiro. É verdade, mas isto tem a ver com o facto de primeiro chatearam-se com o promotor do Grande Prémio de Interlagos. Politicamente a situação também está complicada para Interlagos. E, portanto, o regime favorece Rio de Janeiro e o regresso ao Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem aqui um problema. Jacarepaguá já não existe, portanto o antigo circuito foi demolido para os Jogos Olímpicos.
E o novo circuito em Deodoro vai ser construído numa zona que é floresta tropical. Tem as licenças ambientais, estão aqui com as licenças ambientais em Sim, discussão. eu acho que as licenças ambientais é o menos, porque quem está no governo sequer faz e resolve. Assina e pronto. O problema é a questão da opinião pública não é? E portanto, Lewis Hamilton já veio dizer não cortem as árvores. E portanto, vai haver aqui muita pressão. Vai usar uma t-shirt a dizer save. Sim, mas depois apanha o jato privado para ir de férias para uma ilha qualquer. Portanto, vamos ver. É assim. Eu acho que para nós fãs é irrelevante em que circuito é que os carros correm. Não, se o circuito novo for bom, pode ser mais interessante, não é? Se tiver mais pontos de ultrapassagem. Parece uma pista de kart em ponto grande, só tem 2 pontos de ultrapassagem que são as 2 retas, e não parece ser um circuito tão emocionante como Interlagos costuma ser. E acho que Interlagos vai deixar saudades na Fórmula 1 em termos de corrida e de tem sido sempre emocionante. Agora Interlagos tinha outros problemas, que a sua localização não era a ideal, a infraestrutura já era antiga, havia problemas de segurança no acesso ao circuito, em que todos os anos as equipas eram vítimas de assaltos e carjacking. Era uma zona muito conturbada. E portanto entendo que a Fórmula 1 queira mudar para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro também tem mais glamour que São Paulo, não é? Portanto, para um campeonato global mundial. Claro, lá está, os interesses económicos, não é? O turismo, o Rio de Janeiro tem muito mais turismo que São Paulo. Portanto, vamos ver, é uma questão de agora ver se há de facto capacidade para construir o circuito de Deodoro no Rio de Janeiro ou não, e quanto tempo é que isso vai demorar. Agora, o que eu acho que é quase impossível é que seja já para o ano. Claro, isso podemos estar a falar de 2022, mas de certeza que nós estamos a falar de 2021. Mas já agora sobre 2021, já também o Chase Carey veio dizer que o mais provável é que o próximo campeonato seja mais parecido com este do que com o normal, apesar de que o esforço seja mais parecido com o campeonato normal, porque isto do Covid continua, os governos tomam medidas avulsas e independentes e, portanto, eles estão sempre sujeitos à alteração de circunstâncias regras, e do humor dos próprios governos nos países em que os circuitos se encontram. E, portanto, vamos ver o que é que vai dar o calendário de 2021, que deve estar para ser anunciado. Normalmente é anunciado até o final de outubro. E vamos ver que circuitos é que estão contemplados aí. Mas temos Portimão, outra vez. Portimão, o que se fala é que estará no lote de reservas. Portanto, eles se calhar vão apresentar um campeonato do mundo que é parecido com o normal, com provas em vários continentes e regressar aos circuitos tradicionais, mas depois terão uma lista de reserva de alguns circuitos. Exatamente, que caso não possam efetuar o grande prémio no país X, possam imediatamente marcar um grande prémio nesses circuitos. E Portimão deve estar nesse slot. Vamos ver. Isso será anunciado. Eu acho que até ao fim do mês de outubro terá que ser anunciado. Há uma reunião qualquer do Conselho Mundial da FIA que aprova isso e deve estar para acontecer em breve, seja física ou online. Deve ser online, porque a Paris aquilo não está nada bem. Mas já mais semana, menos semana, ficaremos a saber isso. Muito bem, Salviano, ficamos por aqui hoje. Mais uma vez, obrigado por esta conversa e fomos aqui às notícias, às principais, digo eu, e também aqui algumas que fizemos o link entre o que estavas a falar e as notícias que têm saído. E voltamos para a próxima semana. Quer dizer, neste caso, se calhar vais gravar direto de Portimão, não é? Vamos ver, temos que ver a logística para a semana, o que é possível, o que é que não é. Só vamos planear isso durante a próxima semana. Claro. Vamos ter novidades, vamos ter diretos, pelo menos diretos vamos ter, e portanto, se calhar até vamos ter alguma surpresa por lá. Vamos ver, não vamos estar sozinhos, o último chicane também vai connosco para Portimão e, portanto, vamos ver se fazemos aí alguma brincadeira. Muito bem, fica então lançado este pequeno spoiler do que pode vir a acontecer no próximo Isto não é spoiler, isto é mais desafio para a última chicane também se meter à estrada. Sim, claro, eles têm que se mexer também um bocadinho, os Pedros têm que se mexer um bocadinho. Um grande abraço, Salviano, a todos, fiquem bem e voltamos para a semana. Um abraço. Tenham um bom fim de semana e uma grande semana.